E aí, pessoal, como vocês estão? Olha o Pastor Raul aqui mais uma vez para mais um Nascido ESC, aquele nosso bate-papo a respeito do quê? A respeito da palavra de Deus, onde a gente tira as dúvidas que nós temos da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus, a palavra de Deus. Então vamos lá. Hoje sim, nós vamos ver política aqui no Nascido, mas não é um vídeo de política, é um vídeo a respeito da palavra de Deus. Que a gente vai aprender, além da questão política, nós vamos aprender muito da questão do contexto da palavra de Deus, do contexto bíblico. Então vamos dar uma olhada nesse estudo. Bom, primeiro, a palavra que a gente vai ler, que a gente vai estudar, é Romanos 1, que vai do verso 21 ao 23. Vamos ler comigo. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se o quê? Fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se o quê? Loucos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Pessoal, a carta aos Romanos talvez seja um dos livros, né? A exceção dos evangelhos, talvez seja o livro mais importante, é a carta mais importante, isso sem sombra de dúvida, mas é um dos livros mais importantes da Bíblia. Aqui a gente vê que Paulo, né, dando um aviso importante, um aviso quanto à idolatria. Ele está tratando da idolatria. Por quê? Pessoal, a gente tem que entender que Paulo está escrevendo uma carta àqueles que moram onde? Moram em Roma. Para os cristãos que estão em Roma. Ah, pastor, a gente sabe disso. Só que então nós temos que entender o contexto daquela época. O contexto da época? Como assim? Exatamente, a gente tem que entender o contexto que aquela época traz. Olha só, para quem assistiu aquela série, A Bíblia, ela terminou como? Com uma revolta lá no templo, por quê? Porque o imperador ordenou que colocassem uma estátua dele lá no templo. E os judeus se escandalizaram, foram para cima, não deixaram, virou aquele rebu. Por quê? Porque existia essa questão. E para Roma não era apenas a estátua de um governante. Se você vê o Império Romano da Antiguidade, o imperador, ele era o quê? Ele era uma divindade, pessoal. E aí mora o problema. Olha o que a palavra diz. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Por imagens, a imagem do imperador. Eles eram endeusados, eles eram venerados como deuses. E aí continua. Bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Pessoal, quem já assistiu o filme, né? Aqueles filmes que tratam do Império Romano tal, e eles vão marchando, cada legião, ela tinha o que eles chamavam de estandarte. Era uma vara com a estátua de um animal que representava aquela legião e uma bandeira. Esse animal, ele era venerado por aquela legião. Aquele soldado que passava a fazer parte daquela legião, ele ajoelhava e fazia uma oração em honra àquele animal. Ele prestava culto àquele animal. Então olha só aqui, Paulo, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma crítica direta ao sistema romano. Então ele está chamando atenção para a idolatria. E chama atenção o quê? Para a idolatria política. Então agora a gente pode trazer isso para o nosso tempo. Idolatria política, pessoal. Pessoal, nós vivemos anos sendo governados aqui no Brasil por partidos e facções anticristãs, que são todas as facções socialistas, todas as facções progressistas. Elas não condizem com a Bíblia, porque elas defendem questões antibíblicas, como aborto, como sexo livre, como tudo que há de mais podre. E o que é uma coisa que eles colocam? Eles incentivam o culto ao Estado, onde o supremo líder, o supremo governante, visto como Deus, como a gente vê aqui que os romanos faziam. Na Coreia do Norte, por exemplo, existiu uma época em que os homens tiveram que tinham 3 cortes de cabelo permitidos pelo Estado, que eram cortes de cabelo que o líder lá, o Kim Jong-un lá, o maluquete lá, o líder deles, cortava o cabelo. Kim Jong-un e a família dele lá é um deus para eles. E o Estado substitui Deus, o Estado provê. A pessoa deve confiar no Estado.
ou no partido, e Deus é deixado de lado. O socialismo, ele é totalmente contra Deus, porque ele fomenta o culto ao Estado. Então isso nós temos os governantes, que nós precisamos ficar de olhos abertos, para não nos envolvermos com esse tipo de facção, com esse tipo de pessoas, porque aqui, Paulo abriu os nossos olhos, Paulo nos explicou, mostrou a idolatria dos romanos. Exatamente, pessoal. Paulo mostrou com todas as cores a idolatria dos romanos. E hoje nós tivemos um país que ele está viciado na idolatria, um país que está viciado na idolatria ao salvador da pátria, entendeu? A gente acaba fazendo besteira. Sim, porque o ex-presidente lá, atual condenado, existiam lugares que ele ia em regiões pobres do Brasil em que as pessoas simples falam que encostaram nele e foram curados de suas mazelas. E eles fomentavam isso. A caravana lá, ele fez uma caravana, lembra? Não a caravana da ovada, mas ele fez caravana antes. Por quê? Porque ele era o Lula. Lula, o salvador da pátria, aquele que vai libertar o povo. Então nós ficamos mal acostumados, o povo brasileiro ficou mal acostumado. Hoje nós temos um governo no executivo que é um cristão, por mais que falem, ele é um homem que segue a Cristo, com uma família que foi criada sob preceitos cristãos, uma esposa evangélica praticante, ele é católico, mas é um ramo do cristianismo. E nós vemos aí muitos torcendo o nariz porque não é da denominação dele ou porque é desonesto nesse aspecto. E não tem o que falar, tem que inventar alguma coisa. Mas ele é um cristão como eu e você. Se você encostar no Bolsonaro, você não vai ser curado. Ele não vai te salvar. Ele não vai morrer por você. Ele é um cristão como eu e como você. Nós estávamos, eu e a Vanessa, numa das manifestações lá na Paulista, que é nossa obrigação ir lá e apoiar o nosso governo, porque, afinal, ele está lutando contra aborto, ele está lutando contra devassidão sexual, ele está lutando contra... Olha lá, eu vi um vídeo hoje de que cobravam por baixo do pano R$60 para os carregadores guardarem os carrinhos lá no CEAGESP, ou no CEASA, não lembro. E aí colocou alguém indicado pelo presidente, a primeira coisa que fez foi botar ordem na casa. Você tirar dinheiro de quem trabalha. Mas, entendeu? Então nós fomos lá na Paulista. Aí a moça lá no trio elétrico. Bolsonaro é um santo enviado por Deus, ele é o nosso salvador. Opa, não é. Ele é um homem falho, um homem errado, um homem que enfia o pé na jaca como todos nós. Um homem que erra e acerta, como todos nós. E se nós depositarmos a nossa confiança apenas nele, nós vamos quebrar a cara. Como se eu depositar minha confiança em você e você depositar sua confiança em mim. Então vamos tomar cuidado, pessoal. Uma coisa é você participar da política, que é o que nós vamos ver no próximo Nascido-Oeste, que nós vamos entrar nessa parte, porque muitos mal intencionados falam que o cristão não deve se manifestar, que o cristão não deve escolher candidato, que o cristão não deve ir em manifestação. Nós vamos ver isso no próximo Nascido-Oeste. Mas agora nós temos que entender a nossa postura. Nós temos sim que participar, nós temos sim que apoiar governos que estejam alinhados às pautas cristãs, que nós vamos ver também questão da autoridade, porque estas são as autoridades que fazem o bem, que cuidam daqueles que fazem o bem, protege aqueles que fazem o bem e usa a espada para punir aqueles que fazem o mal. Essa é a autoridade bíblica. Nós vamos ver na semana que vem isso. Mas nós temos que tomar cuidado até que ponto isso está se transformando em idolatria. Nós temos que entender que o presidente, por mais que ele esteja seguindo nossa linha, ele não é um super-homem. E é essa a questão. Vamos tomar cuidado para a gente não fazer que nem os romanos fizeram, transformar o imperador em objeto de idolatria. Nós não temos mais um presidente que fomenta a idolatria a ele ou ao Estado. Nós temos um presidente que apenas está fazendo a sua obrigação. E enquanto ele estiver de acordo com a retidão do Senhor, estando nos caminhos do Senhor, é nossa obrigação apoiá-lo. Ou fogo amigo serve para alguma coisa. Então esse foi o Nascido-Oeste de hoje. Pessoal, vamos tomar cuidado com a nossa idolatria. Eu sou bolsonarista roxo, mas vamos tomar cuidado para que a gente não ultrapasse o limite da idolatria. Temos que ficar de olho e fiscalizar o nosso presidente também. Não falar amém para tudo. Se ele fizer alguma coisa errada, nós temos que nos manifestar. Agora, temos que estar juntos para que o Brasil não volte ao que era.
para que o Brasil não entre não volte para esse secularismo maldito que ele estava inserido. Amém? Esse foi o Nascido S dessa semana. Semana que vem nós vamos continuar tratando desse assunto. Aqui na descrição tem um link onde você pode acessar todas as nossas redes sociais, baixar os nossos e-books gratuitos, conhecer a nossa lista de indicação da Amazon, nossa lista de review, de indicações do review do Nascido de Novo, tá? Nosso curso de teologia. E é isso, pessoal. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.